Graças e paz, irmãos. Bom dia, vamos dar início a mais uma escola bíblica, né? Já peço que você abra a sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler hoje dos versículos 1 até o 9. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a integridade e a coragem como armas de batalha que nós temos para enfrentar os nossos inimigos hoje, né? Nós vamos ver aí como que Neemias vem se posicionando, né, durante as suas guerras, durante as suas batalhas, durante as perseguições que ele tem enfrentado, tanto fora como dentro, né, no meio do próprio povo de Deus, né? E hoje nós vamos ver aqui que os inimigos de fora voltam a atacar, né? E nós vamos perceber como que a integridade e a coragem fazem parte do ser de Neemias, né? De quem ele é. Vamos ler então o texto? Diz assim: Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: Entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: Ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: Nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: As mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Como nós já nos acostumamos a ver aqui na narrativa da história de Neemias, né? É impossível fazer a obra do Senhor sem oposição. É impossível fazer a obra do Senhor, é impossível trabalhar para o Senhor sem que haja algum tipo de perseguição, seja ela qual for. E é sempre importante nós nos lembrarmos disso, para que a gente tenha a consciência de que a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é uma colônia de férias, né? A vida cristã, ela tem os seus desafios. E nós precisamos encarar esses desafios de frente, né? Nós estaremos sendo desafiados constantemente, né, a travar grandes batalhas aí, seja onde quer que nós estejamos. Nós sempre estaremos sendo desafiados pelos nossos inimigos. Então nós percebemos, irmãos, que o inimigo de fora, o inimigo externo, que aparece aqui novamente, ele tinha dado uma certa trégua aí para Neemias, enquanto Neemias estava lá, tendo que lidar com os problemas de dentro. E o que isso nos ensina já logo de cara? Essa simples situação deles terem dado essa trégua é que o diabo pouco se preocupa com a igreja, quando a igreja nem entre si se conhece, se trata bem, tem união. Porque ele nem precisa fazer nada. Era o que estava acontecendo.
no meio do povo de Deus, havia pessoas tentando tirar proveito dos mais fracos, né? Dos com menos instrução. E o inimigo externo ficou só assistindo ali de camarote o que estava acontecendo. Ele não se envolveu enquanto aquilo tudo estava acontecendo. Neemias conserta a situação no meio do povo de Deus, e aí então novamente os inimigos externos eles aparecem agora para tentar novamente tirar o povo de Deus do caminho que eles estavam, certo? Versículo 1 então. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Neemias destaca aqui então algumas tentativas que os seus inimigos usaram aqui para tentar paralisar a obra, para tentar enganar ele e o povo, né? Em primeiro lugar, nós vemos que eles tentaram distrair os obreiros, o povo de Deus. E obviamente que os inimigos, irmãos, eles não queriam ver a obra concluída. Eles queriam que aquilo acabasse, né? Os muros já estavam fechados. O texto diz que não havia mais brecha nos muros, né? Já estavam todos fechados. Só que os portões ainda não haviam sido colocados. Por isso a cidade ainda estava vulnerável. Ela ainda estava apta a ser atacada, certo? Então, o inimigo, ele tenta, irmãos, nos distrair para que a obra fique paralisada, para que a obra não avance. E ele ataca de maneira especial, né, aqueles que estão na metade do caminho. Porque o meio do caminho é um lugar de perigos. E um lugar de perigo como esse é um lugar onde nós não estamos seguros, obviamente, né? E isso representa exatamente a situação que o povo de Jerusalém estava. Porque os muros já estavam completos, já estavam reformados. Mas a obra ainda estava no meio do caminho. A obra ainda não tinha sido concluída. Ainda faltava algo. Faltava algo que era algo muito importante, que eram os portões da cidade, né? Então eles estavam aqui neste meio do caminho. Então se eles parassem ali nesse meio, para dialogar com o inimigo, algo de ruim poderia acontecer. Que é exatamente o segundo ponto que Neemias identifica aqui, daquilo que os inimigos tentaram fazer. Os inimigos tentaram dialogar, eles tentaram conversar ali com Neemias, certo? E com o povo de Deus. O inimigo, irmãos, ele nunca é tão perigoso como quando ele tenta se parecer amigável. E quando ele nos chama para uma conversa despretensiosa. Uma frase muito legal que quando eu estava estudando aqui para montar o estudo, eu vi, é uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz que a sutileza da serpente é mais perigosa do que o rugido do leão. Porque a serpente ela é astuta, ela vem em silêncio, você não percebe, e quando você menos espera, ela te ataca. O leão ele é grande, ele faz barulho, você vê, né, todo aquele movimento. Então existe essa questão. Quando o inimigo ele tenta ser amigável, ele é muito mais perigoso do que quando ele te ataca de peito aberto, né? Vamos dizer assim. E o inimigo, irmãos, ele é sujo. Ele não poupa as armas que ele tem para tentar nos enganar, para tentar nos atacar. Ele não deixa para depois. Então, ele vai usar de todas as ferramentas que ele tiver à sua disposição para tentar se aproximar do povo de Deus, de nós, das maneiras mais sutis para tentar nos destruir. Então, entenda que ao se assentar para dialogar com o inimigo, enquanto a obra ainda não foi concluída, nós podemos atrasar o processo ou até mesmo fazer com que se perca tudo aquilo que nós já construímos na presença do Senhor. E um dos grandes problemas do cristianismo nos nossos dias é justamente esse. É que muitos de nós
estamos nos assentando na roda dos escarnecedores para negociar os nossos princípios. Nós estamos colocando as verdades do Evangelho sobre a mesa, numa conversa despretensiosa, e aí nós começamos a fazer concessões. Nós começamos a abrir mão de alguns princípios. E aí nós abraçamos aquela velha ideia de que todos nós somos iguais, nós somos todos irmãos. Mas não é bem por aí. Neemias, irmãos, ele não dialogou com o inimigo. Jesus não dialogou com o diabo. E ele também não nos mandou fazer isso. O que Jesus nos mandou fazer foi pregar. Pregue a palavra. Ide e fazei discípulos. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos nos identificar com as pessoas ao nosso redor? Obviamente que sim. Só que se identificar com as pessoas ao nosso redor fala sobre viver onde elas vivem e não viver como elas vivem. E existe uma diferença muito grande aí. Em terceiro lugar, os inimigos tentaram fazer mal aos obreiros, né? O Vale de Ono, que é este lugar para onde os inimigos chamam Neemias para um encontro, né, para uma conversa despretensiosa, ficava a mais ou menos 50 quilômetros de onde eles estavam, de Jerusalém. Era na fronteira entre as cidades de Samaria e Asdod. Isso era algo que soava estranho aos ouvidos de Neemias, né? Por que para se encontrar com eles, Neemias precisava ir tão longe assim? Por qual motivo? Não tinha razão, né? Se Neemias estava ali, eles estavam perto, vai lá, vai até ele, conversa, quer conversar. Se os interessados eram eles, né, numa conversa, por que Neemias tinha que sair de onde ele estava, em segurança, junto com o seu povo, para andar tantos quilômetros simplesmente para ter uma conversa, né? Então Neemias entendeu que o propósito dos inimigos ali não era de fazer um tratado de paz. Absolutamente. Eles queriam guerra. Eles queriam matar Neemias. Então, irmãos, essa é a verdadeira intenção do inimigo. Se ele se aproxima de maneira sutil ou de maneira escancarada para atacar, a intenção dele é sempre a mesma. O inimigo tenta distrair o povo de Deus, tenta dialogar com o povo de Deus, para nos atrair para uma emboscada e nos destruir. Essa é a intenção do inimigo sempre, ok? Versículo 3. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Uma característica muito clara aqui do inimigo é que ele não desiste da sua intenção de destruir o povo de Deus. Ele insiste. Neemias diz que eles insistiram por 4 vezes, fazendo o mesmo pedido. E isso é algo, irmãos, que precisa chamar a nossa atenção para o seguinte ponto: quantas vezes nós desistimos dos planos de Deus quando nós enfrentamos as adversidades? O inimigo, irmãos, ele nunca desiste de nos atacar. E nós dificilmente resistimos mais do que 1 ou 2 vezes a esses ataques. Geralmente nós desistimos no meio do caminho. E se Neemias diz que por 4 vezes eles insistiram nisso, para que ele fosse, significa que por 4 vezes ele negou. Por 4 vezes ele resistiu. Todas essas vezes que o inimigo tentou enganá-lo, tentou atacá-lo, tentou persuadi-lo de alguma forma, todas essas vezes ele resistiu. E como eu disse, irmãos, esse ataque do inimigo, ele pode surgir de diversas formas. Esse ataque do inimigo, ele pode surgir como uma proposta muito atraente para nós.
como algo que vai chegar para nos desviar do caminho e nós não estamos nem percebendo. Ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas o que tem? Ah, mas fulano faz, por que eu não posso fazer? Esses são os ataques do inimigo, irmãos. Não fique esperando Satanás se materializar aqui, aparecer com um tridente, rabo e chifre, e falar, eu vou te matar. Porque geralmente ele não vai fazer isso. Geralmente ele se apresenta como um anjo de luz, para te enganar com algo bom, com uma conversa despretensiosa, com uma proposta que pode instigar a nossa vontade, né? Então, Neemias resistiu por 4 vezes ao ataque, às propostas. E outro destaque que nós vemos aqui neste ponto é que geralmente nós pensamos que o inimigo ele vai vir nos atacar dessa forma, mostrando todas as suas armas. Mas como nós vimos no início do livro, o inimigo ele é organizado, ele é estrategista, ele age com inteligência para conseguir o que ele quer. E é por isso que nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Porque se o inimigo é inteligente e organizado para conseguir aquilo que ele quer, que é mal, como nós que estamos trabalhando para Deus, vamos fazer as coisas também de qualquer maneira, de qualquer forma. Nós precisamos ser mais organizados do que o inimigo. Devemos ter mais planejamento do que o inimigo. Então perceba que os inimigos de Neemias, eles agem com sutileza. Eles não desdenham, eles não criticam, eles não ameaçam, eles não dão ordem, eles simplesmente pedem. Despretensiosamente. Eles pedem. Eles se apresentam aqui muito polidos, né, muito educados. Não havia tom de voz alterado, não havia uma escrita forte, pejorativa. Não, era um simples pedido. Vamos conversar ali no Vale de Ono, lugar bonito. Era um simples pedido. Versículo 5. Agora nós vamos ver que começa a mudar um pouco, né, a situação. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. O inimigo mudou um pouco o tom agora. Ele tentou de maneira sutil, 4 vezes, ele foi persistente, mas ele viu que ele não teve sucesso. Agora ele deu uma engrossada. Agora ele já mudou um pouco aqui a maneira de abordagem, né? Só que agora ele deixa escapar a sua verdadeira face. Ele deixa escapar a sua verdadeira intenção. Ele mostra que há maldade nas suas intenções. Porque ele está criando uma mentira para atacar Neemias. Quando Neemias fala aqui que eles enviaram agora uma carta aberta, ele está falando de um documento que poderia ser de acesso de qualquer pessoa que manuseasse ele. Existiam 2 tipos de documento, as cartas abertas e as cartas seladas. As cartas seladas, elas eram endereçadas a uma única pessoa e ninguém podia abrir. Então o que nós entendemos? Se agora ele cita uma carta aberta, nós entendemos que as cartas anteriores eram cartas fechadas, seladas, que somente Neemias tinha acesso. Agora não. Agora era como um comunicado público. É como, trazendo para os nossos dias, né? É como se fosse anunciado em rede nacional, na televisão, na internet.
ou fosse colocado lá à disposição no site do governo para nós acessarmos e vermos quando nós quisermos. É como se fosse isso. Então, qual que era o objetivo de Sanbalate ao enviar uma carta aberta aqui? Era claramente de intimidar Neemias, de intimidar as pessoas que estavam trabalhando com ele. Ele escreve uma mentira em forma de acusação, dizendo que Neemias planejava se rebelar contra o rei, dizendo que Neemias desejava ser o rei de Judá. Então, além dessa mentira, ele escreve essa mentira acusando Neemias e torna público isso. Ok? Todos tinham acesso, todos podiam ler e saber do que Sanbalate estava dizendo. Então, a intenção de Sanbalate, do inimigo aqui, era de manipular as pessoas, era de controlar aquela situação, trazendo incerteza, trazendo medo para as pessoas, porque se o rei soubesse de algo deste nível, obviamente todos eles estariam mortos, sem chance nenhuma de prosseguir. Então, inclusive para aqueles que estavam trabalhando na obra, isso era algo que poderia trazer medo, poderia paralisar eles. Então, qual que era a ideia do inimigo? Bom, já que Neemias se negou a vir até nós aqui para que nós pudéssemos matá-lo, então agora nós vamos difamar a sua imagem. Agora nós vamos destruir a sua reputação no meio do povo. Porque talvez a gente nem precisa fazer nada com as nossas próprias mãos. O povo mesmo vai querer se livrar dele. Então, essa é uma das grandes especialidades do inimigo, irmãos. Espalhar confusão, espalhar medo, intriga, jogar informações mentirosas no ar para prejudicar o povo de Deus. Então, os inimigos, eles estavam dizendo nessa carta aqui que Neemias planejava se rebelar contra o rei e ele mesmo se tornar o próprio rei, ok? O próprio rei de Judá. E geralmente, irmãos, quando alguém nos conta algo sobre outro alguém, e isso nos impressiona, a nossa primeira reação é acreditar. Inconscientemente. Quando alguém te conta algo sobre outro alguém, e isso te... Nossa! A sua primeira ação, a minha primeira ação, é de acreditar naquilo. No mínimo, uma pulga atrás da orelha é colocado. Aí já vem, não, mas onde há fumaça há fogo. Né? Ninguém sai falando as coisas do nada. E realmente, irmãos, a gente sabe que em muitos casos há verdade, né? Inclusive existe um princípio da psicologia que diz que as pessoas sempre estão prontas e mais dispostas a acreditar no pior a respeito daquilo que ouviram sobre outras pessoas. É algo nosso. A gente tem muito mais disposição de acreditar naquilo de ruim que nos contaram sobre alguém do que naquilo de bom que nos contaram sobre alguém. O ser humano tem dentro de si, irmãos, uma carência emocional que faz ele desejar que os outros sejam piores do que ele. E com isso, dificilmente nós nos alegramos com o bem-estar dos nossos irmãos, do nosso próximo. Nós dificilmente nos alegramos quando os outros estão bem, estão prosperando. Só que nós nos sentimos tentados a festejar quando os outros estão mal. Infelizmente, o ser humano é assim. Nós precisamos nos policiar. Como crentes, como servos de Deus, nós precisamos nos policiar. Então pense você ali, no meio daquele povo, trabalhando junto com Neemias, acreditando em tudo que Neemias estava falando para eles até aquele momento. De repente, começa um burburinho de que Neemias queria ser o rei, de que Neemias estava fazendo tudo aquilo por interesse. Você conheceu Neemias tem alguns dias. Se nós nos lembrarmos, a obra foi concluída em 52 dias. Então eles estavam trabalhando há alguns dias apenas, juntos. Então é uma pessoa que você acabou de conhecer. Você não tem tanta confiança nela ainda assim.
E de repente começam a dizer que essa pessoa está querendo governar sobre você. Só que você sabe, no seu sistema de governo, que se isso chegar no ouvido do rei, do verdadeiro rei, você corre risco de vida. A sua família corre risco de vida. Como que você se sentiria? Será que você continuaria ou será que você ia dar a linha? É bem provável que muitos ali tenham se sentido tentados a ir embora, a parar, a não mais ajudar Neemias. Versículo 8. Mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo. Uma característica muito importante aqui na vida de um líder, na vida de um cristão, de um servo de Deus, é o seu posicionamento baseado em uma vida sólida na verdade. Neemias, ele não se abalou com as falsas acusações dos seus inimigos. Ele não ficou preocupado com o que os outros iam pensar ou falar dele. Ele se posicionou. Ele trouxe às claras que aquilo que eles estavam dizendo a seu respeito era mentira. Só que o que precisa ficar claro, irmãos, é que o povo só acreditou em Neemias porque a sua postura de vida, a sua forma de viver era de total integridade. Ele era um homem íntegro, de uma conduta ilibada, sem mancha, sem mácula. Uma postura do qual ninguém tivesse absolutamente nada para desconfiar dele, até aquele momento. Da mesma maneira como o povo poderia se sentir na dúvida com relação àquilo que eles acabaram de ouvir, eles também tinham a convicção de que Neemias era alguém que deixou tudo o que tinha, deixou todos os seus bens, estava investindo na vida daquelas pessoas, alimentando aquelas pessoas, protegendo e cuidando daquelas pessoas, para reconstruir a cidade delas. Então havia um sentimento de gratidão por parte dessas pessoas também, do povo de Jerusalém. Só que eles se apoiavam totalmente nessa conduta de Neemias, no ser de alguém que era íntegro, do qual nada eles podiam falar a respeito dele. Então se tornava um pouco mais fácil de colocar em descrédito aquela carta aberta e de dar crédito ao líder que estava cuidando deles naquele momento. Porque, irmãos, era um povo que estava abandonado há 120 anos. E esses poucos dias, por mais que eles estivessem trabalhando duro ali na obra, que era algo cansativo, que era algo grande a se fazer, eles também estavam, talvez, desfrutando dos melhores dias nos últimos 20 anos. 120 anos. Porque eles tinham um banquete à sua disposição, eles podiam desfrutar, a vez ou outra, de uma festa dada por Neemias, todo o cuidado para com eles e com seus familiares, seus filhos. Neemias intervindo quando o próprio povo estava querendo escravizar eles, os mais pobres. Então eles estavam se sentindo cuidados, protegidos. Então isso trazia confiança neles também para que eles continuassem a acreditar naquilo que Neemias estava fazendo. Por eles, né? Versículo 9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Como nós falamos, o inimigo ele usa de todas as armas para colocar medo no povo de Deus. Ele sabe que se ele conseguir isso, ele também consegue paralisar a obra. Ele consegue alcançar o seu objetivo. Como nós dissemos no início, o nosso tema é que a integridade e a coragem são as armas que nós temos para combater o inimigo. Nós vimos aqui em todo esse momento que a integridade de Neemias era a arma mais forte que ele tinha
para lutar contra as acusações falsas. Só que também a coragem de Neemias estava impressa aqui o tempo todo nas suas ações, nas suas palavras. Neemias sabia, irmãos, que nós não fomos chamados para temer o inimigo, mas para resistir ao inimigo. Conforme diz Apocalipse 21:8, os covardes não estão aptos para entrar no reino de Deus. Isso revela que Deus escolheu e salvou um povo corajoso, um povo destemido. Mas que coragem é essa? Nós não podemos confundir, porque talvez nós pensamos que essa coragem seja um sinônimo de valentia, né? De se achar mais forte que os outros, mais poderoso que os outros, mais valente que os outros, ou mais inteligente. Mas não é essa coragem. Não é dessa coragem que Neemias estava cheio. A última parte do versículo 9 revela de onde vinha a coragem de Neemias. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. A coragem para lutar, a coragem para guerrear, a coragem para enfrentar os seus inimigos, que Neemias tinha, vinha da força que Deus dava a ele. Exatamente, nessa outra tradução. Aumenta a minha força, aumenta a minha coragem, me dê capacidade para lutar essa batalha, essa guerra que eu não consigo. Essa é a oração de Neemias. Então foi uma oração, irmãos, que ele fez ao se deparar com as ameaças inimigas. Neemias estava o tempo todo orando. O tempo todo. Nós lemos uma sequência de 4, 5 versículos, tem uma breve oração. Nós lemos mais um pouquinho, uma outra breve oração. Ele está o tempo todo em oração, pedindo a Deus que o fortaleça, que o dê capacidade, que o proteja, que o livre. Neemias sabia das suas limitações. E essa oração fez com que Neemias soubesse que em si mesmo ele não era capaz. Ele precisava ser fortalecido por Deus, irmãos. E ele tinha convicção de que para vencer, sem essa capacidade que Deus daria a ele, ele não conseguiria vencer. Só que o fato de Neemias ter os seus propósitos alinhados com os propósitos de Deus, também era algo que dava a ele coragem. Aquele tempo, aquele período que Neemias ficou em oração, se quebrantando, alinhando a sua vontade com a vontade de Deus, ou melhor, deixando a sua vontade para aceitar e assimilar a vontade de Deus para a sua vida, era justamente aquilo que dava coragem para ele, porque ele tinha certeza que diante daquilo ele sairia vencedor, porque ele estava trabalhando para Deus e não para si próprio. E aí é que está a diferença, irmãos, do sucesso na obra. Nós estamos trabalhando para Deus ou para nós? É o que eu comentei aqui no domingo. Às vezes nós estamos fazendo as coisas porque nós gostamos, porque nós achamos legal, porque aquilo nos deixa bem. E aí nós não estamos trabalhando para Deus, nós estamos trabalhando para nós. Para o nosso ego, para o nosso orgulho. Para nós nos sentirmos bem, exclusivamente. E aí, não há garantia nenhuma de que as coisas vão dar certo. De que aquilo vai prosperar. De que aquilo vai gerar frutos. Que é o que nos importa. Frutos. Agora, quando nós estamos trabalhando na convicção de que aquilo que nós estamos fazendo é para o Senhor, primeiro que nós seremos recompensados da maneira correta. A nossa recompensa não será uma recompensa terrena, e sim uma recompensa eterna e duradoura. E segundo, que nós teremos certeza da vitória, certeza dos frutos. Então, essa é a grande diferença.
Amém? Vamos para as nossas aplicações. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos buscar discernimento espiritual. O versículo 3 nos mostra um bom exemplo de discernimento espiritual na prática, né? Neemias ele estava comprometido ali com o chamado de Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Só que os seus inimigos, eles tentavam ali a todo custo desviar o seu caminho. Só que a resposta de Neemias era sempre a mesma. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Assim como nesse momento aqui de Neemias, nós também enfrentamos tentações e distrações que buscam nos afastar dos caminhos do Senhor. O tempo inteiro. E é por isso que nós precisamos manter o nosso discernimento espiritual afiado para resistir às artimanhas do inimigo. Para entender aquilo que estão nos propondo. E Neemias prova que ele tinha esse discernimento. E para nós, como que nós podemos trabalhar para que o nosso discernimento espiritual esteja afiado? Existem algumas formas algumas coisas que nós podemos fazer, né? E a primeira delas é conhecer as Escrituras. Pode ser repetitivo, irmãos. A gente sempre está falando sobre isso, né? Praticamente em todas as aplicações do livro de Neemias, nós vamos encontrar algo falando sobre conhecer as Escrituras. Mas é porque isso resume a vida do crente. Se nós estamos cansados de ouvir que nós precisamos conhecer a palavra, se nós não queremos mais ouvir isso, é porque nós estamos professando a religião errada. Não tem como nós dizermos que somos cristãos, protestantes, e não termos conhecimento, e não buscarmos conhecimento das Escrituras. Ah, mas eu ouço isso faz tanto tempo, e mesmo assim eu não conheço. E mesmo assim eu sou enganado. Neemias poderia muito bem ter sido enganado, ser distraído. Era uma conversa simples, despretensiosa. Vamos conversar, eles falaram. Vamos ali no Vale de Ono conversar. Aí nós, por querermos ser talvez simpáticos, né? Nós vamos ali fazer uma sala, vamos ali mostrar que nós somos bonzinhos. E é quando o inimigo nos ataca. A palavra de Deus, irmãos, é a fonte do discernimento que nós precisamos. Não é o YouTube, não é os vídeos que nós vemos no TikTok, não é o Instagram, não é a revelação do fulano, do ciclano, do beltrano. A palavra de Deus é a fonte do discernimento que nós precisamos. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Isso aqui resume o que é discernimento espiritual. Capacidade de julgar pensamentos e propósitos do coração. Isso é discernimento espiritual. Capacidade de dividir a alma e espírito. Alguém consegue? Você conhece um médico que consegue dividir alma e espírito? Não tem como, irmãos. Até hoje existem diversos estudos que tentam definir e separar, distinguir alma de espírito, e é difícil. Não existe uma ciência exata para se fazer isso. Discernimento espiritual. A palavra nos dá discernimento, capacidade, inteligência para fazer isso. Para discernir aquilo que nós estamos ouvindo. Quando nós ganhamos conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, nós somos equipados, irmãos, para discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso.
Nós somos capacitados para enxergar aquilo que humanamente nós não conseguimos ver. É por isso que é tão importante, é por isso que nós batemos tanto nessa tecla. Porque a cada dia que passa, nós somos expostos cada vez mais a mentiras. A mentiras camufladas de verdade. A lobos em pele de cordeiro. A falsos mestres. Falsos crentes. E se nós não tivermos discernimento espiritual, nós vamos abraçar tudo quanto é tipo de doutrina que nós ouvimos por aí. Uma segunda situação que nos capacita a ter esse discernimento é a oração e a comunhão com Deus. Mais uma coisa que nós repetimos tanto aqui nesse livro. Mateus 6,33, nós vemos lá Jesus nos exortando a o quê? A buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras, essas demais coisas nos sejam acrescentadas, né? É o que o texto diz lá. Isso significa, irmãos, que ter uma vida de oração, uma vida de práticas espirituais, uma vida de comunhão com Deus, é justamente aquilo que vai nos tornar aptos também para exercer a sabedoria que vem do alto, para exercer o discernimento no nosso dia a dia. Quando nós estamos conectados com Deus verdadeiramente, é Ele quem nos guia e que nos dá o discernimento que nós precisamos. É a construção de um relacionamento com Ele. Porque nós vamos saber, aprender a identificar situações no nosso dia a dia, que são situações que nós aprendemos que não agradam a Deus, ou que agradam a Deus. E aí nós vamos fazer ou não. É através dessa construção de um relacionamento com Deus. Construção essa que nós só conseguimos através de Bíblia e oração. Uma terceira situação que o discernimento nos traz é a capacidade de discernir os espíritos. 1 João 4,1 diz: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nós precisamos estar atentos, irmãos, com aquilo que nós temos ouvido em nossas igrejas, com aquilo que nós temos ouvido na internet, visto por aí, porque nem tudo que se diz de Deus vem de Deus verdadeiramente. Às vezes as pessoas estão repletas de boas intenções, querendo fazer, querendo acontecer, querendo criar, querendo gerar algo, querendo trazer algo novo. Só que isso tudo está mascarando falsos desejos. Isso está mascarando as verdadeiras intenções. E muitas coisas hoje, nós vemos, quantos exemplos nós temos de igrejas que começam bem, caminhando bem, né, fiel à palavra, tudo às mil maravilhas, os ministérios funcionando, e de repente ela começa a se perder. E de repente, coisas externas começam a afetar as práticas, a liturgia, o culto. Quantas e quantas e quantas igrejas nós conhecemos que acontecem isso? Pessoas que começaram com boas intenções, com intenções verdadeiras, com propósitos verdadeiros de servir ao Senhor, mas que no meio do caminho, o orgulho, a ganância, a vontade de serviço, de aparecer, foi tomando conta. E a vontade de ter os templos cheios foi aumentando e começaram a fazer concessões e a permitir isso, a permitir aquilo, a achar isso normal, a achar aquilo outro normal também. E de repente os templos estavam cheios de pessoas, mas vazios da glória de Deus, da verdade da palavra. Por quê? Falta discernimento de espírito. Às vezes nós nos colocamos em uma posição de que, mas
Eu não posso julgar o ungido do Senhor. Mas nem sempre o que se diz ungido do Senhor é de fato ungido do Senhor. Às vezes ele só é ungido de homens mesmo. E se ele é ungido de homens, por homens, ele não fala pelo Senhor. Ele não é boca do Senhor. Julgar, biblicamente, é uma posição, é uma ação que o crente deve fazer. Não é o julgamento que nós fazemos aí por aí fora, não. Falar mal dos nossos irmãos, julgar aquilo que eles fazem, estão fazendo ali, só por falar. Não. Faça isso com discernimento, com sabedoria, com amor, com intenções corretas. Qual que é a intenção correta ao se julgar os espíritos, ao discernir os espíritos aqui, a provar os espíritos? É que o nome de Deus não seja denegrido. É que a imagem do evangelho não seja manchada. Essa é a verdadeira intenção do cristão que julga, do cristão que prova o espírito. É não permitir que o nome de Jesus esteja em qualquer boca, sendo usado de maneira errada. É não permitir que o evangelho seja modificado, seja transformado em algo que ele não é. Essa é a intenção real e verdadeira do crente que julga algo que disseram, algo que falaram. Provar os espíritos. Algo que nós só conseguiremos fazer quando nós tivermos discernimento espiritual. Outra coisa que é importante para que o discernimento espiritual cresça e se fortaleça é nós estarmos atentos aos companheiros de jornada. Aqueles que estão ao nosso redor, que nós trouxemos para estar conosco. Provérbios 13:20 diz que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Então, a companhia que nós escolhemos para ter ao nosso lado, irmãos, seja dos amigos que fazemos, dos relacionamentos que criamos, que temos, que desenvolvemos, seja o que for. Essa companhia, ela não só pode, como ela vai influenciar significativamente o nosso discernimento espiritual. Tempo de escola, isso era muito comum. Nós começávamos a andar com um grupinho, com uma galera, e de repente nós estávamos falando como eles, nós estávamos querendo fazer as mesmas coisas que eles, se vestindo igual a eles. Isso prova o quanto que quem está à nossa volta nos influencia. É normal, isso acontece. Só que nós devemos ser os influenciadores e não os influenciáveis. E não é esses influenciadores que nós estamos acostumados a ver hoje não, viu? Né, que na frente da câmera do celular é uma coisa, mas misericórdia. Nós devemos ser pessoas, irmãos, ser e nos cercar de pessoas firmadas na mesma fé que nós. Pessoas que nos encorajem a obedecer ao Senhor. Pessoas que nos desafiem positivamente e apoiem a nossa caminhada espiritual. Então, a história de Neemias, ela nos lembra da importância de buscar discernimento espiritual em meio às adversidades, em meio às tentações. Quando nós nos dedicarmos à palavra de Deus, à oração, ao discernir dos espíritos e à comunhão com aqueles que professam a mesma fé que nós estaremos muito mais prontos para reconhecer e para resistir os ataques do inimigo e nos mantermos firmes no propósito que Deus tem para nós. Uma segunda aplicação. Nós precisamos de uma vida de persistência na oração. Novamente, o versículo 9, ele nos mostra uma ilustração da persistência na oração em meio à oposição. Neemias estava enfrentando as ameaças, as conspirações, as mentiras dos seus inimigos, mas ele não se deixou intimidar. Ele se posicionou e em meio a isso tudo ele orou ao Senhor mais uma vez.
Deus fortalece as minhas mãos, ele diz. Então, a persistência, irmãos, na oração é essencial, especialmente nos momentos de tribulação. Essa persistência é o que vai nos fazer confiar na providência de Deus. A oração, irmãos, eu já disse isso aqui algumas vezes, ela não muda Deus, ela muda nós. Nós mudamos com a oração. Porque quanto mais nós oramos, mais nós passamos a crer que só Deus pode fazer aquilo que nós estamos pedindo. Mas nós passamos a ter certeza daquilo. Neemias reconheceu a sua dependência de Deus no meio das aflições. Ele não confiou na sua própria força. Ele está sempre clamando a Deus para que o Senhor o fortaleça. Neemias, ele enfrentou as perseguições, mas a sua resposta sempre foi persistir em oração. E Jesus sempre nos encorajou a persistir também nas nossas petições a Deus, mesmo quando nós não somos atendidos ali prontamente. Lucas 18, de 1 a 8, vai nos ensinar isso. Então a persistência na oração, irmãos, demonstra a nossa fé. Demonstra que a nossa confiança está firmada totalmente em Deus. Demonstra que nós entendemos as nossas fraquezas e as nossas limitações e que nós temos consciência de que nós não podemos agir ou fazer qualquer coisa sem que Deus faça por nós, sem que Deus haja por nós. Só que entenda que essa persistência na oração e na comunhão com Deus não devem ser cultivadas apenas em momentos específicos. Você come só em alguns momentos? Não, nós comemos todos os dias. Nós dormimos todos os dias. Nós bebemos água todos os dias. Uns mais, outros menos. Mas nós fazemos todos os dias. Se nós deixarmos de orar com frequência e nós passarmos a orar só quando nós precisamos, primeiro que essa é uma oração mentirosa. Porque é uma oração interesseira. Não é uma oração de alguém que crê em um Deus que pode fazer. Mas é uma oração desesperada de alguém que não enxerga mais outra possibilidade. De alguém que depois de ter feito tudo para resolver os seus problemas, agora foi para Deus. Então, Deus, eu não consigo mais. Alguém que vive uma vida de oração, entende 100% do seu tempo que ele é dependente de Deus em suas ações, em seus projetos. Por isso que é importante viver uma vida constante de oração. Paulo nos exorta a orar sem cessar. Sem cessar, é o tempo inteiro. Não significa que você tem que parar a sua vida e não fazer mais nada, só orar. Mas é uma vida de oração, irmãos. A oração ela é constante. Diariamente nós podemos elevar o nosso pensamento a Deus. E quando nós fazemos isso, a nossa forma de viver muda. Porque nós nos sentimos acompanhados o tempo inteiro. E quando nós formos pecar, nós sabemos que tem alguém ao nosso lado aqui vendo. Isso vai nos incomodar. Isso vai nos fazer pensar muito mais do que antes, se nós vamos ou não pecar. Então essa conexão, irmãos, constante com o Senhor, em todas as circunstâncias, demonstra que nós somos dependentes de Deus verdadeiramente. Neemias, ele tinha foco na vontade de Deus. Ele não estava buscando os seus próprios interesses. Ele estava comprometido com a vontade de Deus para a reconstrução de Jerusalém. Por isso que o seu ser estava 24 horas por dia voltado ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Então, através do exemplo de Neemias, irmãos, nós somos inspirados a viver uma vida de persistência na oração, confiando na providência de Deus, resistindo diante da adversidade e mantendo comunhão constante com o Senhor e buscando sempre a sua vontade. E por último, a nossa terceira aplicação é que a integridade e a coragem são aliadas inseparáveis na luta contra o inimigo. Nós vimos no versículo 8 que Neemias ele se recusou
a ceder às falsas acusações dos inimigos. Ele continuou afirmando a sua lealdade a Deus, a sua determinação em cumprir a obra que foi dada a ele, que foi confiada a ele. Então, com o posicionamento de Neemias, irmãos, nós entendemos que a integridade é a maior defesa contra a mentira, contra a calúnia. Neemias, ele sofreu com acusações falsas, com tentativas de difamação. Só que a sua integridade, a sua moral, a sua índole e o seu compromisso com a verdade serviram como uma defesa contra os ataques, contra essas mentiras. 1 Pedro 2, versículo 12, diz assim: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles o acusarem de malfeitores, observando as obras que vocês praticaram, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro aqui nos encoraja a vivermos de maneira irrepreensível diante dos ímpios, ou gentios, para que quando eles se levantarem para nos atacar, para dizer que somos malfeitores, nos acusarem de malfeitores, como o texto diz, eles parem no meio do caminho, porque as nossas obras demonstram a nossa índole, a nossa moral, a nossa integridade. E então eles glorifiquem a Deus por causa disso também. Eles não consigam nos atacar, levantar falso testemunho ao nosso respeito. Além disso, irmãos, é preciso que haja coragem também para resistir à oposição. Neemias, ele enfrentou os seus inimigos e ele recusou abrir mão de seus princípios. A coragem, ela é uma virtude que nos capacita para que nós permaneçamos firmes diante da oposição, para que nós possamos defender a verdade, mesmo quando nós enfrentamos pressões ou ameaças. E veja, Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, de 10 a 8, ele nos exorta, ele nos incentiva a sermos fortes, a nos revestirmos das armaduras de Deus para resistirmos ao inimigo. Por isso que é importante conhecermos a palavra, irmãos. Porque a coragem que nós precisamos está descrita no texto. A Bíblia nos mostra com o que nós precisamos nos revestir para encarar o inimigo. Nós temos também a fé como um fundamento precioso de coragem que nós precisamos. A coragem de Neemias, ela foi fundamentada na fé que ele tinha, na convicção que ele tinha de que Deus estava ao seu lado na batalha. Da mesma forma, a nossa coragem na luta espiritual, ela é fortalecida pela confiança em Deus e pela confiança nas promessas do Senhor. Josué, por exemplo, ele é um grande exemplo de alguém que foi encorajado por Deus a ser forte, a ser corajoso na conquista da terra prometida. Ele confiava constantemente no Senhor. Por fim, nós vemos que Neemias, ele se tornou um grande exemplo de integridade, de coragem para o seu povo. Ele trouxe inspiração para que todos ao seu redor permanecessem fiéis a Deus, para que eles perseverassem ali na reconstrução de Jerusalém. E dessa forma, irmãos, a nossa integridade, a nossa coragem na luta espiritual tem o grande potencial de influenciar as pessoas ao nosso redor. Até os nossos inimigos, assim como Pedro nos ensina, que a nossa postura vai convencer outros, e esses outros vão passar a fazer o mesmo que nós, a glorificar a Deus, ainda que eles estivessem vindo para nos atacar. Isso acontece através do nosso testemunho, é o nosso testemunho, o nosso posicionamento, que é o que terá um poder transformador em nossas vidas e na vida das pessoas. Então, em resumo, a história de Neemias, irmãos, nos lembra da importância da integridade, da coragem na luta contra os nossos inimigos. E é esse exemplo que nós devemos seguir, permanecendo firmes na nossa fé, defendendo a verdade, confiando na proteção e na provisão de Deus, enquanto nós avançamos na obra que Ele nos confiou. Essa persistência de Neemias na missão
mesmo diante das ameaças, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das tentativas de distração, reflete a firmeza de propósito que Jesus teve ao seguir o plano redentor estabelecido por Deus. Enquanto Neemias recusou se encontrar ali secretamente com os seus inimigos, Jesus resistiu às tentações do diabo no deserto. Ele permaneceu íntegro em sua missão de reconciliar a humanidade com Deus. Da mesma forma, assim como Neemias confiou na providência de Deus para proteger a ele e as pessoas ao seu redor, para guiar os seus passos, Jesus também confiou plenamente no Pai. Ele buscou a vontade de Deus em todas as coisas, confiando no plano que o Pai tinha estabelecido para que ele cumprisse, que culminaria na sua morte e ressurreição. Então, esse trecho, irmãos, de Neemias 6, de 1 a 9, ele nos lembra não apenas da fidelidade e da coragem, da integridade de um líder, de um servo de Deus, mas também nos aponta para a maior obra redentora de Cristo, que veio para restaurar a nossa comunhão com Deus e nos oferecer esperança na salvação. Amém?